A gente continua acompanhando aquele caso do homem que espancou a namorada. A justiça tornou réu o fisiculturista que agrediu a companheira na capital. Guilherme Oliveira tem mais informações. É outro caso, né? São tantos que a gente até confunde os episódios. Esse aconteceu na capital paulista. O Guilherme Oliveira está acompanhando e tem atualizações para a gente. Bom dia, Guilherme. Tudo bem, Débora? Bom dia para você, para Carla, para o Megali, para quem nos acompanha por aqui. Pois é, mais um caso de violência contra a mulher, né? No meio de tantos que a gente acaba noticiando por aqui. E dessa vez a gente vai falar do Pedro Camilo Garcia Castro, que vai responder por tentativa de feminicídio, por meio cruel e também por motivo fútil, pela agressão da mulher de 27 anos, até então namorada dele, a Samira Couri, né, num apartamento na zona sul de São Paulo, no dia 14 de julho. O casal alugou esse apartamento justamente para passar o aniversário da Samira de 27 anos e nesse meio tempo o criminoso, o agressor, acabou então batendo na Samira Couri. Ele inclusive fraturou a própria mão no meio ali das agressões. Então a gente tem uma ideia da gravidade, né, dessa agressão. A Samira teve diversas fraturas em ossos do rosto, do nariz, passou por 2 hospitais, um na capital paulista e outro em Santos, no litoral sul. O Pedro Camilo, inclusive, depois das agressões, ele pegou o carro da Samira e desceu para a Baixada Santista, foi para a cidade de Santos e lá ele foi pego pela polícia, foi levado para a delegacia e até então está preso preventivamente. O Ministério Público de São Paulo, que ofereceu essa denúncia à Justiça, que acatou, então o Pedro ele já é réu por tentativa de feminicídio, por meio cruel e também por um motivo fútil. A data do julgamento a Justiça ainda não marcou. Sobre a Samira Couri, ela já recebeu alta médica. Numa nota, a defesa dela disse que agora, principalmente, ela passa por cuidados mentais, ali com ajuda psicossocial, justamente por causa do trauma que ela acabou sofrendo em razão dessas agressões no dia 14 de julho. A defesa dela e o Ministério Público ainda dizem que esse caso vai ser um marco no combate à violência contra a mulher. A gente vai continuar acompanhando por aqui, pessoal. Obrigada, Guilherme, por suas informações. São muitos os episódios e quando a gente fala de reconstrução da face, é algo que não deveria estar tão naturalizado no noticiário, tão comum, porque a gente está acompanhando aquele outro caso que aconteceu em Natal, da mulher que levou levou 60 socos e passou também por cirurgia, está se recuperando depois de ter o rosto desfigurado. Esse caso que o Guilherme traz é da médica que foi espancada pelo namorado fisiculturista e também passou por esse processo, várias cirurgias de reconstrução da face devido a essas agressões. O Thiago Muniz está no estúdio para trazer detalhes justamente sobre essa alta no estado de São Paulo registrada de crimes de gênero praticados contra as mulheres, né, Thiago? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. No primeiro semestre, os feminicídios tiveram alta de 4% na comparação com o mesmo período de 2024. Isso no estado. Nos 6 primeiros meses de 2025, foram 129 mulheres mortas no território paulista por serem mulheres. É a definição do feminicídio, quando o crime é motivado pela condição de gênero da pessoa. Para a coordenadora do Subcomitê de Gênero do Ministério Público de São Paulo, promotora Fabiana Dalmas, os dados refletem a posição do Brasil em âmbito mundial. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E as autoridades de segurança precisam estar alertas em relação a essa realidade. Nós costumamos dizer que o crime de feminicídio é um crime evitável e ele só acontece quando todas as esferas, seja a esfera pública, seja a esfera privada, falharam na prevenção desse crime. Na capital paulista, evidentemente o número absoluto é menor, mas a proporção de casos, a alta proporcionalmente, foi maior. Foram, 31 mulheres mortas nos 6 primeiros meses de 2025. A alta é superior a 20% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 25 casos. A promotora Fabiana Dalmas aponta 3 frentes de enfrentamento que podem fazer com que os índices caiam. O primeiro, a importância de se trabalhar na prevenção. O segundo, no desenvolvimento de políticas públicas de acesso
aos equipamentos, tanto de assistência social, de psicologia, como os acessos aos equipamentos de segurança pública, Ministério Público. E, em terceiro lugar, ressaltar a importância das medidas protetivas de urgência, que representam um instrumento bastante importante. A Secretaria da Segurança Pública do Estado diz que o aumento nos registros se deve à melhor tipificação dos crimes, o que também teria resultado em mais prisões. De janeiro a junho deste ano foram realizadas 68 prisões em flagrante no Estado em relação aos feminicídios. O número representa um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente ouviu as declarações da promotora Fabiana Dalmasi em entrevista à repórter Júlia Castelo, e eu aproveito só para fazer acrescentar um ponto aqui de minha parte, porque a gente acaba cobrindo segurança pública e ouve essas informações com frequência. Como a promotora disse, esse não é um crime que, em geral, começa do nada. Existe uma sequência de abusos e de restrições que são colocadas às mulheres pelos homens que são companheiros delas, que com o tempo vão tornando a convivência cada vez pior. E não começa necessariamente com uma agressão, começa com, às vezes, uma restrição de ordem financeira. As pessoas que estão ao redor dessas famílias, as pessoas que estão ao redor desses lares, devem prestar atenção a esses sinais. Esses sinais, com o tempo, se transformam em violência e se transformam na morte de mulheres em razão da condição delas enquanto mulheres. E quando a gente ouve a Secretaria da Segurança Pública dizendo que uma melhor tipificação fez aumentar o número de casos registrados, é contraditório, né, com essa política de combate à violência contra a mulher. Parece que é uma fala que acaba batendo de frente com a tentativa de acabar com esse tipo de crime. Não me soa muito bem ouvir a Secretaria da Segurança tratando desse jeito, né, trazendo esse tipo de resposta. Porque, por exemplo, agora, neste momento, está sendo realizado o velório de Bruna, uma outra mulher que foi espancada até a morte, segundo a polícia, pelo companheiro na região metropolitana de São Paulo. O velório dela sendo realizado em Santana de Parnaíba. E a gente vai com informações da Ana Weber, que acompanha esse caso, acompanha essa história, e também as investigações, uma vez que esse homem, né, o suspeito de cometer esse crime, de assassinar a companheira na base da pancada, já respondia por outros crimes relacionados também à violência contra a mulher. Certo, Ana? Bom dia para você. Isso mesmo, bom dia a você e a todo mundo que está acompanhando a Band News TV. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por ter agredido uma ex-companheira dele em Blumenau, em Santa Catarina. Isso foi antes de ele começar a se relacionar com a Bruna Martelo Carvalho, de 35 anos, que foi morta ontem, espancada por ele, no apartamento que eles dividiam aqui em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. No primeiro momento, ele chamou o porteiro do prédio para dizer que Bruna tinha sofrido uma convulsão e tinha batido a cabeça e acabou falecendo, né? Quando o porteiro chegou, viu marcas de agressão no corpo de Bruna e já acionou, né? Desceu e acionou a guarda municipal aqui do município. Quando os guardas entraram no apartamento, viram o pedaço de cabelo da Bruna, também viram ela caída com várias marcas de soco, de ferimentos, né, que ela tinha sofrido pelo companheiro dela, e também tinha sangue escorrendo pelo nariz dela. E outra coisa que chamou a atenção do policial, né, que evidencia que teve uma briga, é que a mão do Fábio estava mordida. Então, durante a luta, ela lutou muito e ela acabou mordendo a mão do companheiro. E também os vizinhos relataram que na noite de sábado, eles ouviram o casal brigando e também ouviram vários barulhos vindo do apartamento. Então, o Fábio foi preso em flagrante, foi encaminhado aqui para o distrito policial. Vou interromper aqui a conexão com a Ana Weber, porque tá ruim, né? A gente tá ouvindo muito picotado, isso incomoda. Para quem tá, principalmente dirigindo, não tá ali só acompanhando a informação, a gente perde muito do teor, né? Muito do conteúdo, e é uma notícia muito importante, a gente vai voltar a ela. Então, ainda ao longo dessa edição do Band News São Paulo, falar sobre o velório da Bruna, que foi espancada até a morte. Bruna Carvalho, de 35 anos, na Grande São Paulo, em um condomínio de luxo, né? Ali, um condomínio em Alphaville. E só pra gente encerrar por hora esse assunto de violência contra a mulher, tem muitas mensagens chegando aqui, inclusive um ouvinte escreve falando sobre a necessidade da tipificação do feminicídio, que muitas vezes muitas pessoas ainda não compreendem.
É importante a gente romper com uma lógica também que silencia e isola e culpa a vítima. Porque, por exemplo, no caso da vítima que levou 60 socos e teve o rosto reconstruído, ainda tem gente que pergunte o que foi que ela fez para apanhar dessa maneira. Por que ela não saiu antes? Ou por que ela se submeteu a isso? Quando, na verdade, o questionamento não tem que ser esse. A pergunta que tem que ser feita é: por que o homem se sentiu autorizado a agredir essa mulher? E agressões que são físicas, emocionais e também morais, muitas vezes. Tem uma coisa na estrutura, algo, na verdade, que ainda é estrutural e silencioso, que sustenta tudo isso, que é a cultura da violência masculina, um modelo de masculinidade que muitas vezes ensina homens, desde a infância, que é um processo ainda mais longo, a sentirem essa emoção com liberdade, que é a raiva. E aí, por causa da raiva, pode tudo, vale espancar, vale matar. É isso, esse é o principal desafio, porque, como a gente falava mais cedo, Megali, muitas vezes o homem já tem a medida protetiva, existe ali um apoio, uma rede de proteção que está se mostrando ineficaz. No Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, os síndicos ou administradores de condomínios, eu não sabia, eu li no jornal, eles são obrigados a denunciar formalmente à polícia casos de violência doméstica. Você, morador, é incentivado, aí não tem como obrigar, né? O vizinho, ele é incentivado a denunciar ao síndico, ele liga ao síndico, diz que algo está acontecendo no apartamento tal, na casa tal, e a partir de então o síndico não tem como alternativa ignorar essa denúncia, ele é obrigado a chamar a polícia. A comunicação tem que ser feita presencialmente ou de forma digital em até 24 horas após a ciência do fato e deve incluir informações que possam ajudar na identificação da vítima e do agressor. E no caso de uma ocorrência em andamento, a comunicação tem que ser feita imediatamente por ligação telefônica à Polícia Civil ou a órgãos municipais. Essa lei está em vigor desde o dia 27 de maio. O condomínio será advertido caso não seja cumprido e na segunda vez terá de pagar uma multa de R$1.000 em dinheiro que será revertido para fundos e programas de proteção aos direitos da mulher e das outras vítimas, né? Uma boa medida que acaba de maneira compulsória com esse negócio de em briga de marido e mulher não se mete a colher, mete-se sim, né? Antes que aconteça uma tragédia. E essas cenas chocantes dos 60 socos, pelo menos serviu para que as pessoas vejam na prática o que é uma tentativa de crime de feminicídio. Né? Entendam de uma vez por todas que feminicídio não é um assassinato de mulher. Né? Não é o equivalente feminino ao homicídio. Embora o nome possa permitir essa confusão, né? Lembrando de que o homicídio não vem de homem, né? É um crime completamente diferente, ou um crime que pode ser parecido, mas tem motivações completamente diferentes. Essa pessoa foi morta porque ela é uma mulher, porque havia ali um homem que entendia que essa mulher era posse dela e com ela poderia fazer o que bem entender, né? Essa é a lógica do crime de feminicídio e por isso não existe um equivalente masculino ao feminicídio. Por motivos óbvios, a não ser em casos muito específicos, a mulher não se sente autorizada a cuidar do homem como se ele fosse uma posse dele, um objeto com o que ela pode fazer o que bem entender, inclusive matar. E no caso oposto isso existe.